o adversário, vai marcar, atirou. Fala pessoal, está começando mais um Podium Sportcast, seu podcast de educação física e ciências do esporte. Tenho o prazer de entrevistar hoje nosso querido Juliano Pimentel. E hoje discutiremos um pouco mais sobre o tema qual o papel dos esportes de aventura na educação física escolar. Mas antes de a gente começar isso, querido Juliano, você poderia falar para a nossa audiência um pouquinho mais da sua carreira científica? Vamos dizer, do primeiro momento que você teve mais interesse pela ciência e pela educação física de forma geral, até o momento que você está hoje em dia? Minha saudação às pessoas do Podium Cast. E a minha história com a ciência começa com o Colégio de Aplicação da Universidade Federal Fluminense, que é uma universidade do interior do estado do Rio, e eu fiz um curso técnico em agropecuária. Eu era muito curioso e tinha um professor lá realizando um estudo comparativo de tipos de adubação orgânica. Então, era aquela coisa que, de forma aleatória, se aplicava o produto em certos canteiros, né? E eu achava muito interessante aquela forma, né, de se investigar, né, bastante positivista, bastante estruturada, né, de forma aleatória, você não saber qual dos canteiros estava recebendo o produto, né? E que é a ideia do triplo cego, né? Ninguém sabe onde está, e no final você poder depois realmente deixar que a evidência diga o que está, né? Então, a minha primeira experiência com ciência foi aí, e nesse colégio técnico agropecuária, eu era presidente do Grêmio Estudantil e eu organizava as competições esportivas dos estudantes. Legal. E cheguei a, inclusive, organizar para a cidade uma competição de rodeio, né? que é um conjunto de provas equestres muito comum em países que têm tradição em criação de gado extensivo, como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. E aí eu percebi que, além da aptidão pela área da agricultura, por estar na natureza, eu também era muito bom em organizar eventos esportivos e recreativos. E acabei, em função disso, descobrindo minha vocação na educação física. Legal. Mas aí como foi o passo? Aí você entrou num curso de educação física, mas qual foi o momento ali durante essa graduação que você falou, pô, ciência realmente é a minha parada, muito mais do que a prática como professor? Então, eu posso dizer que a ciência começou com minha parada já no ensino médio, fazendo pesquisa. E falei assim, nossa, né, eu gosto disso. Entendi. Mas a decisão foi, inclusive, muito precoce, o Walter. No primeiro ano, no meu primeiro congresso, eu lembro de ir numa sessão de trabalho científico, um congresso. Então, assim, fui calouro, né? Aquela coisa vai junto com os outros. E aí o primeiro trabalho, eu lembro que era uma estudante de Santa Maria, e Santa Maria, em 1992, era, junto com a USP, o auge, né, do que se produzia em educação física no Brasil. E ela apresentou um trabalho de, sim, quase um relato de experiência analisando as práticas corporais alternativas na escola, né? E aí, quando eu vi ela apresentando com um método, né, comparando a escola que tinha prática alternativa, que não tinha, eu falei assim, eu quero fazer isso, eu quero estar ano que vem nesse congresso apresentando um trabalho. Legal. E aí, eu não sabia o que fazer, Val, mas eu sabia que eu queria aquilo. Muito Né? bom. Então, fui atingido por uma emoção, né? E aí, lembrando do que eu fazia no ensino médio, lá acompanhando, né, o crescimento das plantas. E então eu escrevo sozinho, autodidata, um estudo comparativo de casos e vou comparar no estado de Rio de Janeiro as colônias de férias que acontecem no CIEPs, né, que quem é do Rio de Janeiro chama por Brizolão. Sim, eu estudei no CIEP. Que é um modelo, para quem não conhece,
talvez o primeiro modelo em grande escala de educação pública, de educação integral no Brasil, né? Se eu não me engano, é Centro Integrado de Educação... Centro... Básica. Básico. Não, era o Ah, P. Profissionalizante... o P eu não não era lembro agora. profissionalizante, mas era um conceito muito interessante, que as crianças tinham acesso à educação manhã e tarde. Os professores que iam para o CIEP, eles ganhavam um pouquinho a mais, então havia uma concorrência para que os melhores professores fossem para lá. Isso é interessante, né? E tinha piscina, escola pública com piscina. Sim. Eu e meu irmão estudamos no CIEP. Isso era uma coisa bem extraordinária mesmo. O campo de futebol era grande, era umas dimensões quase que reais mesmo, sabe? Reais, do campo de futebol. A gente achava isso fascinante. E isso provavelmente, inclusive, indica a classe social de onde você veio, né? Com certeza. Então, Esse colégio de aplicação que você falou era em Pinheiral? não, era em Bom Jesus, Ok. no estado do Rio, na divisa norte, né, do estado do Rio, então pegava Espírito Santo. Que legal. Não é porque na região onde sou de Volta Redonda, né? E lá Isso perto em tinha... Volta Redonda tem também, né? Juliano, mas agora como professor numa universidade estadual, e já no outro estado, numa outra fase da sua vida, você vê que essa sua história te levou a isso ou foram alguns outros fatores que você não conseguiu controlar e hoje, por acaso, você está aí? Como você vê esse processo até agora, assim, mas um processo mais atual? Então, até um diálogo interessante, né? Porque a gente pode, por exemplo, considerar a trajetória dos pesquisadores cristãos, né? E porque em geral na ciência nós vamos considerar que não existe destino, não existe, né? Então, obviamente, o ser humano está no mundo flutuando aleatório no universo, né? Uma velocidade incrível e que, portanto, a gente tem muito de determinação histórica e um monte de aleatoriedade, né? Um monte de acaso que nesse universo nos cabe tomar decisões em cima dos acasos, né? Eu tento trabalhar uma mente aberta, né? Eu acho que é muito importante, por exemplo, que um cientista eu acho assim, ao mesmo tempo que um cientista deve ser uma pessoa que está sempre desconfiando, por justamente estar sempre desconfiando, é inimaginável, por exemplo, que um cientista seja ateu, porque isso é fechar possibilidades, né? Sim, sim. Então, mas é muito incrível como que, de fato, a gente começa a perceber um conjunto aleatório de coincidências que acabam, né, configurando a trajetória intelectual, né? E eu vou citar um exemplo aqui anônimo. Na primeira vez que teve processo seletivo para uma instituição, para o nosso programa aqui de mestrado e doutorado, apareceu um determinado candidato para um certo orientador, e o jovem era muito talentoso, igual você, Tolentino, sabe? Aquela gana de querer vencer e tal. E o professor ficou assim, ai, será que esse cara é bom? Né? E aí não pegou para orientar no mestrado. Né? Esse rapaz dispensado depois foi para a UFES, que foi aprovado lá, e é o PQ mais jovem do Brasil na educação física. Legal. Que legal. Né? Então, assim, olha só como que o acaso deixou que aquele professor orientasse, né, esse grande talento. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que tem muita obra de acaso. Mas pensando na minha trajetória, né, eu acho que todo mundo concorda aí, né, o Eli, que também está dialogando com a gente, né, você, Walter, você que está nos ouvindo, que às vezes, assim, a gente tem a sensação de que não faria outra coisa, mas a gente é capaz de fazer muita coisa, né? E tem uma teoria comportamental que é muito usada no esporte, começou
primeiramente a ser usada no lazer, que é a teoria do fluxo, né? Você consegue pronunciar o nome do autor, Walter? Cara, eu consigo, mas eu tenho que abrir uma outra aba aqui. Mas você vai falando que eu vou achar o nome dele. Não, porque assim, é algo assim, né? Csikszentmihalyi, né? Então, é um autor húngaro que é professor numa universidade norte-americana que, dentro da teoria do fluxo, ele vai falar o seguinte, né? Que a gente se identifica com uma carreira, com um lazer, com uma atividade, porque, de certa forma, nós temos disposições psicológicas, habilidades que são desafiadas por aquela atividade. Então, assim, eu acredito que quem está no campo científico são pessoas que têm habilidades, por exemplo, muito curiosas, gostam de aprender, né? Então, por exemplo, você percebe, Walter, que você gosta de se sentir burro, não por se sentir burro, mas porque isso te move a querer aprender, né? Então, por Cara, exemplo, isso é uma coisa muito legal que minha mãe sempre falou, eu percebi agora mais na fase adulta com meu filho, né? Eu não gosto de não saber sobre um assunto. Como eu vivo num outro mundo, ainda mais que é um assunto e uma outra língua, então existe um vocabulário ainda mais diferenciado, né? Que às vezes é o técnico em inglês ou mais regional, que é em alemão. Eu não gosto de, sei lá, entrar num grupo, numa conversa e não saber do assunto. Isso, por exemplo, às vezes eu já tive momentos que eu falava assim, ah, não, gente, na era da internet eu não sei isso. Pedia licença, eu ia no banheiro, fazia, nem que seja um Google, um Wikipedia, alguma coisa bem assim, para eu saber o mínimo do mínimo, aí eu voltava eu já tinha, assim, já tinha dado um passo na maratona, sabe? Eu já não estava parado antes de correr. E eu acho que você está totalmente certa. De uma certa forma, quem consome, quem produz ciência, tem esse drive diferente. A insatisfação pelo status quo, pela premissas universais ou coisas que a gente entende de forma geral. Isso é muito legal. Eu acho muito legal essa fala sua. Muito legal mesmo. Só para a gente continuar, eu gostaria de ir para uma outra direção. Essa teoria do fluxo, ela acaba sendo, não tendo literalmente um ponto de aplicação único, como você falou. E no livro que a gente vai começar, e ainda mais no tema que a gente vai conversar agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de fazer isso, só para nossa audiência saber, ponto final da história. Aonde você está agora, universidade e geografia, onde você está exatamente? muito bem. Eu estou numa cidade de alto IDH no sul do Brasil, que é a cidade de Maringá, né? Ela, em termos nacionais e internacionais, muito bem ranqueada, né? Ela tem o DH de uma cidade norte-americana do interior, uma cidade com 450 mil habitantes e que tem seu desenvolvimento principalmente na área de setor de serviços, como a educação superior e tecnologias informáticas, e também sobrevive da área do agronegócio. E eu sou docente da Universidade Estadual de Maringá, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado em educação física. E o que me dá fluxo, aquilo que fala assim, eu não quero me sentir burro nisso, eu quero continuar aprendendo, né? É pensar como que nós, educação física, podemos contribuir para estilos de vida ativos no lazer. Como que, basicamente assim, como que eu ajudo a forjar um termo aqui, Walter, que você vai gostar, biografias de movimento. O que é uma biografia de movimento? Aqui, segundo um autor, que é o Souza, né? Que é um termo muito interessante porque tem a ver com a sociologia do Giddens, do Beck, que é uma sociologia mais contemporânea e reflexiva, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Eli. Provavelmente o Eli tem uma biografia de movimento que começou lá com 6 anos jogando bola na rua, tendo educação física, e a educação física ele aprendeu certas coisas, e aí ele tinha acesso a uma área natural do avô, que tinha fazenda, então gostava de nadar no rio. Então, se a gente for ver o que nos torna, por exemplo, por que eu na Alemanha, andando na neve, eu via pessoas
com roupa de verão correndo, né? E eu tremendo de frio. Que biografia de movimento tornou possível, né? Que um povo debaixo da neve é mais ativo que o brasileiro numa condição tropical favorável, né? Então, o que me inquieta é como eu educo, contribuo para que as pessoas tenham mais lazer de melhor qualidade e que isso revele uma ampliação cultural do lazer. Porque, obviamente, por exemplo, se você é do basquetebol, você absorve uma cultura, mas se você vai para o basquetebol de 3, que tem relação com a cultura hip hop, você tem um rejuvenescimento cultural, porque você vai absorver não só um esporte, mas todos os elementos culturais associados àquilo, né? Legal. Então, Realmente. são essas questões que me inquietam e que me fazem acordar querendo aprender mais. Muito bom. O Elias acertou na mosca. O Elias joga basquete e não só isso. Ele é um dos únicos gringos que eu conheço que já foi convocado para a seleção USP de basquete. Eu fui seleção USP de handball, ele foi seleção USP de basquete. Verdade. Significa que ele tem excelência na prática. Pode falar, Elias. Mas também ia anotar isso, que acho legal que você está falando, né, nessa parte cultural do esporte, né, até especificamente do esporte de lazer, que eu acho que o Walter também vai concordar, né, que chegando num país estrangeiro, sempre tem, né, um envolvimento cultural grande, que você começa a conhecer pessoas, né, praticando esporte. Então é uma coisa muito bacana, que você realmente tem uma comunidade atrás do esporte. O esporte meio que se vira uma atividade que une você com o seu grupo, mas também você conhece as outras pessoas, né, além disso. Você está correto, Eli. E aí, uma coisa que a gente sabe é que o abandono ao esporte, né, no lazer, que é o meu foco, ele vai se dar de duas formas. Uma é por lesão, né? Você se lesiona e aí você deixa de praticar e você acaba se desmotivando e não faz mais. E a outra é o que aí eu peço tua ajuda, né? Porque eu sei que os alemães estudam muito isso, o Walter, que é a questão da falta de experiências de sucesso. E aí que entra a teoria do fluxo, porque a gente acha, então se a pessoa abandona porque ela não aprende, e aí ela se frustra e sai, mas ao mesmo tempo, a gente, na teoria do fluxo, ela vai dizer assim, se for fácil demais, eu também não vou gostar. E isso é muito interessante no esporte. Nós que somos esses biógrafos do movimento, a gente ajuda as pessoas a construírem a sua história, né, esportiva, né? Você tem uma biografia de movimento que te ajudou provavelmente a se socializar com brasileiros graças ao basquetebol, né? Como que a gente então encontra na iniciação, na formação esportiva para o lazer, que é onde 99% das pessoas estão, né? 1% atleta profissional, né? 99% praticantes recreativos, onde a gente encontra nesse momento antes que veja, depois que você teve um certo print, você não quer mais largar o seu basquetebol, mas esse início ao basquetebol precisou haver da sua parte uma resiliência, um interesse, mas também da parte de quem te ensinou uma habilidade para te manter sempre desafiado, nem muito fácil e nem muito difícil, porque também extremamente difícil é uma das maiores causas de abandono do esporte, né? Que é o professor querer iniciar treinamento de atleta na fase da iniciação. E aí ele gera, né, muita perda, e isso para mim é inadmissível. Isso é bem legal. Desculpa, mas a gente entrevistou o professor Dante De Rose Júnior, o professor emérito Eu assisti, USP. adorei. Então, ele deixou bem claro. Hoje eu estava vendo, porque a gente está fazendo uma parte da edição para tornar o formato longo em vários formatos pequenos, e eu estava vendo como ele é maestro na explicação de coisas complexas, simples, e ele tenta literalmente trazer como você falou, a valorização de respeitar a idade para entender isso é iniciação, ou primeiro contato, isso é iniciação,
isso esbarra no alto rendimento ou em direção ao alto rendimento. Bem legal. Juliana, a gente vai continuar e eu acho bem legal, mas eu gostaria de um passo mais à frente. Eu não apresentei o Elia, então minha mãe vai ficar meio triste que eu não estou sendo educado. Então, fingindo que já estamos no início, mas a gente pode, a temporalidade aqui ficar ao acaso. Para a nossa audiência, é só ficar, como chama? Aware de quem a gente está falando. Elia também, ele está em todos os episódios da segunda temporada, e como vocês conseguem perceber, ele joga basquetebol e também tem muito interesse em esporte e aventura. E ele fez o bacharel dele na VWU Münster, onde o Juliano foi, e eu também tive uma parte da minha experiência lá. Então, de forma geral, novamente, sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Elia, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, Walter. Estou muito feliz de poder participar aqui de novo, né? Eu espero que todos estejam bem também em casa, né, ouvindo o nosso podcast. Show de bola. Beleza. Juliano, nosso tópico hoje é: qual o papel dos esportes de aventura na educação física? Você tentou responder essa pergunta junto com outros autores no livro Práticas Corporais de Aventura e Biografias de Movimento na Educação Física Escolar, um livro publicado bem recente, em 2020. Eu queria saber um pouco mais da motivação de escrever esse livro e a história por trás desse livro. Beleza. Walter, o título é Práticas Corporais, Atividades Alternativas, Práticas Corporais de Aventura, editora Intersaberes. Quer repetir? Práticas Corporais de Aventura. Esse que você citou foi um artigo. Esse foi o artigo. Então, pera aí, então, vamos fazer... Você citou um artigo, mas o nome do livro, anota aí. Atividade... É até uma história legal, Elia, que é o jeitinho brasileiro. Fala o nome do livro, por favor. Atividades Físicas Alternativas, Práticas Corporais de Aventura. Alternativas, práticas corporais de aventura. Ok, então... Juliano, hoje o nosso tópico é qual o papel dos esportes de aventura na educação física escolar. Você tentou responder essa pergunta, junto com outros autores, no livro Atividades Físicas Alternativas, Práticas Corporais de Aventura. Qual é a motivação e qual é a história por trás desse livro? Nossa, esse livro tem história, hein? Então... Mas manda uma pra gente aí. Mas vamos começar com o título, né? Porque, assim, no Brasil, o ensino de esporte de aventura, ele está muito vinculado a esse cenário do alternativo, da consciência ambiental, né? Do pessoal que curte uma cultura diferenciada. Então, você pensa, por exemplo, o pessoal que pratica atividade de aventura na natureza. Eles têm uma consciência ambiental, né? Tem uma preocupação com o meio ambiente. Já nos esportes de aventura urbanos, vamos pegar, por exemplo, o skate, né? O parkour, tem toda essa cultura jovem, né? Inclusive, eu vou errar a pronúncia, mas o Elia vai entender como se pronuncia uma coisa em alemão, e aí depois ele fala em alemão, né? Tem um grande herói alemão, que é o Titus Dittmann, né? Titus Dittmann. Acho Dittmann o nome dele. Ele é de Münster. É skatista também. Tem até uma loja de roupas esportivas hoje em dia. Não, ele é o maior capitalista do skate na Europa. É o cara que conseguiu... E olha só que interessante, Walter, a dissertação de mestrado do Titus, ele conclui que adulto não consegue aprender skate porque existem determinadas características do skate associadas à cultura jovem que o momento ideal da aprendizagem é na infância e adolescência. Então... Acho que a gente não concorda com isso, né? Então, eu estava em um congresso na África do Sul apresentando um trabalho meu e apareceu
uma professora, a Marie Christine, né, que era professora temporária lá na Universidade de Minsk, falou: calma aí, você está mostrando aqui, comprovou que você desenvolveu um método de ensino de skate para adultos e idosos. Tem uma foto sua aqui ensinando um adulto de 72 anos, é um idoso. Opa, você quebrou o paradigma de 30 anos da Universidade de Minster, que a gente sempre trabalhou com a dissertação de mestrado Titus, dizendo que era impossível o adulto aprender skate, né? Isso é legal. Essa coisa da ciência, né? O Titus foi foi o cara responsável por colocar a educação física o skate no currículo de educação física da Europa. O cara não é pouca coisa, né? Ele é um sucesso intelectual porque ele levou o skate para o currículo universitário de educação física na Europa, primeiro no mundo, e ele também é um sucesso no skate porque ele criou o primeiro torneio mundial de skate, o Minster Monster Mastership. Antes de haver os Radical Extreme Games, o cara criou por uma década. A meca do skate era na Alemanha. Sem imaginar isso, porque era o campeonato que todo mundo queria participar. Era o Mundial de Skate, foi criado aí por esse cara, formado em Educação Física. E mais, ele, né, também se envolveu tardiamente com o skate, né? E aí ele tem um terceiro sucesso, porque ele também é um empresário que tem 20 lojas espalhadas pela Europa, skate shops, né? Então, assim, você imagina eu, na minha ignorância, saber que eu tinha feito uma descoberta. Que legal. Né? Então, assim, foi assim que eu fui parar em Münster, na Alemanha. Porque isso é cultura universitária, Walter, científica de valor. Eles, ao invés de quererem me esconder, me atacar, falaram: opa, você quebrou um paradigma nosso, você tem que ir para a Alemanha para ensinar para a gente como você conseguiu isso. Né? Uhum. E agora eu vou te contar uma coisa que você não sabe, e é bem, bem engraçada. Elia, fala para ele qual trabalho que você trabalhou durante uma parte do seu bacharel. Então, eu fiz um projeto, participei num projeto que é maior do que meu TCC, que acompanhou fazendo medidas, né, de habilidade motor com crianças com TDAH. E isso é ótimo. Lá também era bastante de balanço e essas perguntas, né, de desenvolvimento motor mesmo. E se eu não me engano, esse projeto foi financiado pelo Titus. Acho que sim, porque também o skate foi uma intervenção para melhorar a qualidade de balanço das crianças. Então, eles foram lá, né, aprenderam o skate e depois, né, depois dessa intervenção, fizemos as mesmas medidas de novo que antes para ver se realmente, né, contribuiu para um aumento de balanço. Se eu não me engano, tem um projeto aí que é o Skateboarding instead of Ritalina, né? Skate no lugar de Ritalina, exatamente para as crianças. Era esse projeto que o Elia trabalhou. Mesmo. Que louco, cara! Um cara trabalhou e conheceu o projeto lá na África do Sul, foi para a Alemanha e hoje o Elia no Brasil já trabalhou para a cidade, está de certa forma convidado para ir para Maringá para falar sobre o projeto. Mas eu me lembro que quando o Juliano estava na Alemanha, ele me contou uma história bem engraçada, que eu não lembro se ele vai lembrar, na qual ele tentou inserir a prática do skate e tinha algum militar, eu não sei de qual área que era, que falou que não, isso é proibido, isso é para drogados, isso é para pessoas marginalizadas e tudo mais, e você falou assim, cara, me dá um certo tipo de tempo, sei lá, 1 hora, uns 5 minutos, eu não sei quanto que era, e eu vou te provar que eu consigo fazer você andar de skate. Depois a experiência foi super prazerosa para vocês dois. Eu sei que eu estou ficando velho, não parece, mas eu estou. Mas, Juliano, como foi essa história aí? Bem, é legal, né? Porque quando outra pessoa conta a história, ela muda um pouquinho. Por isso é bem divertido. Aqui no Brasil tinha um programa de iniciação esportiva chamado Programa Segundo Tempo. Tenho certeza que muitos brasileiros que estão nos ouvindo não só conhecem como atuaram nesse programa. Era um programa
para acontecer no contraturno escolar em áreas de vulnerabilidade, para que as crianças aprendessem um esporte individual e 2 coletivos. E aí surgiu a ideia de se introduzir também na categoria dentro do esporte individual a possibilidade do esporte de aventura, seja a escalada, o parkour, a orientação, o slackline, né, o skate. E dentro do programa Segundo Tempo existe uma vertente que essa existe até hoje, que é o Forças no Esporte, que essa mesma atividade é dada só que dentro dos quartéis. E foi o Juliano, no Centro de Formação da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, local fantástico, né? Escola de Educação Física altamente, assim, com tudo que você, né, sonha, ministrar para 200 militares, calça preta, né, lá no Centro da Aeronáutica, que é o militar formado em Educação Física, explicar sobre os esportes de aventura. Então, assim, orientação para militar é tranquilo, porque eles são ótimos em fazer isso, só precisavam da questão pedagógica. Escalada para militar também, né? Os caras escalam montanha-unha, então era só ver a questão pedagógica. Slackline, tudo bem, porque eles fazem falsa baiana, fazem cabo, né, comando crawl, então para eles também foi tranquilo. Quando chegou no skate, né, e eu fui começar a falar do skate antes do almoço, né? A próxima depois vai ser, depois do almoço, vamos agora entrar no skate. Eu senti uma leitura corporal assim, né? Que era quase que eu falei assim, vamos fumar maconha depois, né? E os militares assim fizeram a cara, e aí eu entendi, né, que eles estavam com aquela percepção do skate em relação a uma coisa underground, né, ligada, né, aos movimentos, assim, né, a rapaziada que faz a pichação, né, que, obviamente, existe esse segmento do skate, existe o skate underground, do cara que faz a pichação, do cara que, né, que está usando o skate como uma forma de criticar a sociedade, né? Isso na Alemanha também acontece, sabe? É mesmo perfil mundial, um segmento do skate que é contestador, mas eu falei assim, olha, existe uma outra maneira de ver o skate, que ele é uma plataforma de equilíbrio instável em movimento. É a melhor forma de trabalhar equilíbrio, velocidade de reação. Tentei, então, comprar, né, por esse lado aí que o Eli também, lá na Alemanha, trabalhou com as crianças com déficit de atenção. E aí, eu tive uma sacada, cara, um tudo ou nada. Eu olhei para quem era a maior patente. Era um coronel de 68 anos de idade. E aí eu falei assim, inclusive, nós vamos ter 2 horas de almoço. Coronel fulano de tal, eu desafio o senhor a me dar 1 hora do seu almoço e eu vou demonstrar que o skate é bom, que é de senhor andar de skate. E aí eu acertei na mosca, porque quando se desafia o mais alto escalão na frente dos subordinados, o cara não pode correr, né? E aí ele falou, então estou desafiado, né? Desafio dado, desafio, qualquer coisa do militar. E aí fui eu, o coronel, né? E claro que ele não foi sozinho, mas 2 guarda-costas deles. Eu ensinei o coronel a andar de skate. E aí entrou a teoria do fluxo. O cara falou assim, cara, isso é desafiador, isso é legal, eu gostei, porque eu não sabia nada e eu consegui agora. E aí, quando voltou, os subordinados todos assim, né? O cara falou, atenção, comandos, nós vamos agora fazer... E aí ele fez uma explicação do skate na linguagem militar. Nós vamos agora subir, né, nesse veículo e vocês vão aprender a dirigir esse veículo que é o skate. Não, Juliana, o seu áudio picou um pouquinho, mas até agora a gente entendeu tudo. Só um comentário. Você está com outras abas abertas aí no seu celular, não? Porque acredito que está, em relação ao que a gente estava falando antes, estava picando mais a sua internet. Mas essa história é muito doida. Depois a gente ouviu tudo até agora. Pode falar agora, pode continuar. Ok.
Como foi a reação da plateia? Então, e aí, né? É o seguinte, né? Militar é uma cultura que o comandante vivenciou, fez, né? E chegou e disse: ó, isso é bom, né? Isso daqui agora vai ser implementado porque eu entendi, né? Nós podemos fazer uma cultura militar do skate como algo justamente vai trabalhar força, equilíbrio, velocidade, né? Isso é tão legal quanto dirigir um tanque, né? Porque também é um veículo, né? E um militar tem que dar conta, né? Pô, a gente estava na aeronáutica, os caras pilota avião, não vai pilotar um skate, né? E aí, nessa questão que a gente chama de transposição didática, você fazer aquela prática corporal ter significado na cultura onde você está. E na cultura militar fez esse significado. É um veículo. Né? Se nós dirigimos tanque, avião, e tem um veículo aqui de 4 rodas, que vai trabalhar força, equilíbrio, agilidade, né? Se esse veículo trava, você fazer um salto, um rolamento para não cair desse veículo. E aí a gente criou a versão militar do skate, como tem a versão underground, como tem a versão olímpica esportiva, como tem a versão, né, estilo de vida. Porque o skate ele é fantástico, como o futebol, porque nele cabem várias interpretações. O esporte, veja, uma obra artística, por exemplo, uma obra artística expressa no cubismo, ela só vai ter interpretação dentro da escola cubista de arte. Ela já tem uma visão estética moral pré-determinada. O esporte, todas as ideologias, todas as políticas, todas as possibilidades são passíveis, e essa plasticidade do esporte, né, permite que todos vivenciem qualquer modalidade na sua biografia de movimento, desde que o professor saiba a mediação mais adequada. Como, né, o nosso amigo fez o skate para convencer os pais que se o filho andar de skate não vai precisar de Ritalina e vai ter foco e atenção. É uma possibilidade dentro das muitas. Muito legal. Muito legal. Essa analogia também é muito prática, né? Eu acho que, no final das contas, o que a gente quer aqui nesse canal é descomplicar coisas, descomplicar a ciência do esporte, a educação física, para que um pai que tenha um filho com hiperatividade possa entender que isso é uma alternativa já testada, validada, e é uma alternativa, às vezes, até mais barata que outros tipos de terapia, e vale a pena tentar. Muito legal isso. Juliano. Também que se torna uma coisa relevante para a pessoa, né? Que realmente não é uma coisa só que eu obrigo você a fazer, mas eu faço você entender que você tem interesse de conhecer também. Então eu acho que essa parte é muito legal também que o Juliano falou, né? Que você torna o esporte um contexto pela pessoa. Sim, você adiciona também esse componente emocional individual, né? Que cada pessoa tem. E quando o Juliano estava falando um pouquinho antes sobre a experiência da atividade física ou do esporte aqui na Alemanha, existe um termo que a gente usa muito na educação física, que se chama Erfolgserlebnis. Significa Erfolg é sucesso, Erlebnis é experiência. Mas isso no alemão é uma palavra só. E é muito usado no esporte. Então, a experiência de sucesso, existe uma palavra específica para as experiências vividas durante a prática esportiva e competitiva e de lazer aqui. Beleza. Juliano, eu tenho certeza que o nosso público compreende a diferença entre um post numa mídia social e uma publicação científica. E falando em mídia social, você é bem ativo, eu tenho percebido isso. Mas eu gostaria que você pudesse um pouco enriquecer mais esse discurso e, além disso, pudesse, em relação ao livro que a gente está falando, que é o foco hoje, você pudesse, por exemplo, trazer um pouco mais de informações para a nossa audiência. Como é o processo de publicação de um livro científico? Como foi o processo de publicação desse livro científico, que a gente acredita que realmente enriquece o leitor no final das contas, seja pai, seja educador físico ou cientista? Então, só para fazer esse paralelo entre o post, que às vezes são textos e imagens, e uma produção científica em relação à sua, como foi o processo de idealização, submissão e até a publicação do seu livro?
Ô, Walter, um dos livros que me impactou na minha juventude foi o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Não me soa conhecido, mas eu não vou mentir. Não conheço, assim, agora a capa, não lembro. Né? Então, assim, é um livro enorme, caríssimo, né? E que uma realização da minha vida de estudante foi conseguir juntar dinheiro para comprar um de terceira mão. Né? Legal. Livro enorme, mas assim, como qualquer obra, né, que reúne uma grande inteligência, assim, por que aquele livro me impressionou? Porque ele explicava toda a fisiologia, né, humana, com muitas imagens, com muitas explicações, e era um livro que estava na formação básica de qualquer pessoa da área da saúde. O estudante de medicina estudava nesse livro, né, todos estudavam. Né? E aí, eu acho que o meu filho está vomitando, eu vou ter que parar. Tá tudo Deixa bem. eu ver aqui. O filhinho dele tá passando mal, ele falou. Cara, eu tentei achar um aplicativo hoje e eu achei um hall de aplicativos que faziam a transcrição do áudio para o texto, mas uma enorme maioria deles é pago. Isso é uma coisa ruim. Beleza. Juliano, tudo bem? Tudo. Beleza. Tá É falando... alguém vomitando, mas felizmente não é meu filho. Então, vou começar de novo. Né? Show. Ô, Walter, boa essa pergunta, porque assim, até eu vou responder lembrando qual é a diferença de um bom livro científico para um livro que é do mal. Né? E existe uma especialidade, eu tive a sorte de poder estudar, financiado pela minha universidade, que é a integridade em pesquisa, né? Que é uma nova sub-área da ética, que é justamente assim, práticas científicas danosas. Por exemplo, plágio, por exemplo, autores fantasmas em artigo, né? Então o Walter é muito eminente. Eu vou lá no laboratório dele, aí porque ele deixou eu usar o laboratório, eu sou obrigado a colocar ele como segundo autor, né? Todas essas coisas, né? E aí algo que a gente tem dentro dessa questão são as publicações predatórias. Se você está me ouvindo, você já deve ter quem é da área acadêmica recebe toda semana assim. Nós somos da editora X, vimos o seu trabalho publicado nos proceedings, nos anais tal, nós gostaríamos que essa importante publicação sua fosse publicada na forma de livro, desde que você pague a cômoda taxa de R$500, né? E isso a gente chama de publicação predatória. Eles não têm critério nenhum, eles não leram o seu resumo e falaram, nossa, isso é fantástico, tem que virar um capítulo. Eles estão apenas atrás do seu dinheiro. Então, hoje, a gente tem infelizmente, né, muito livro com maus... Veja, às vezes o conteúdo do livro é até bom, você ficou encantado, mandou seu trabalho, todo feliz, né? Mas o procedimento que aquele conhecimento chegou, né, juntou, né, publicação lixo com as boas publicações de quem foi enganado por aquele canto da sereia. Então, assim, eu me preocupo muito com a ideia de como construir um bom livro. E a minha inspiração foi um livro da minha juventude acadêmica, que é o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que o cara reuniu os melhores fisiologistas, os melhores médicos, os melhores biólogos, e eles coordenou para falar assim, vamos colocar a ciência fisiológica médica de uma maneira bem explicada para que o estudante de medicina, de enfermagem e de educação física compreenda o funcionamento do corpo humano de forma didática, o estado da arte. O estado da arte vai ser contado num livro. Então, eu gosto muito desse modelo. Eu fiz esse modelo colaborativo de reunir muitos autores
e ficar apertando para chegar numa síntese num livro chamado Recriação Total, que foi premiado pela FIEP, Federação Internacional de Educação Física, né, em francês, e que é o Recriação Total, que a gente apresentou o estado de arte das especialidades. E aí, agora, nessa segunda experiência pela editora Intersaberes, eu reuni especialistas de modalidades diferentes e os desafiei o seguinte: como o estudante de educação física que está lá em uma universidade, que o professor... Veja, o professor, se você é estudante de educação física, saiba que seu professor não teve esporte de aventura no currículo dele. Se ele está te ensinando, é porque ele teve formação disso depois, ou foi escoteiro, ou foi praticante, né? Mas o seu professor no Brasil, da sua universidade, não teve a disciplina de esporte de aventura, né? Porque a primeira disciplina de esporte de aventura acontece na Federal de Pelotas nos anos 90, né? E agora que no Brasil, com a obrigatoriedade desse conteúdo no currículo, é que as pessoas vão ter isso de forma mais regular na formação. Você teve esporte de aventura na sua formação, Val? Eu tive, não com esse nome, mas eu tive dentro da educação física escolar, teve uma professor que a gente vai entrevistar nessa temporada também, professor agora da Federal do Ceará. Ele trabalhou com a confecção de materiais, e na confecção de materiais que eram similares aos necessários para a prática da atividade física, a gente brincou um pouco no que era chamado de espaço não físico para a educação física escolar, que eram os parques em volta da universidade, até mesmo um pouquinho de parkour, que na época eu estava começando, como ele falava francês, então ele trouxe um pouquinho dessa ideia, mas era assim, minutos de 3 anos de educação e formação, então é muito, muito, muito raso. Foi legal para despertar o interesse, mas não foi propriamente dito uma coisa estruturada, periodicidade, esqueci a palavra em português. Mas era uma coisa que fazia sentido como extraordinário, como novo, mas não existia estrutura. É por isso que o título do livro é Atividade Física Alternativa, porque você vivenciou isso. O professor falou, existem várias outras esportes alternativos. Aí você vivenciou um pouquinho o parkour. E aí a prática corporal de vento, esse livro, então a grande sacada dele é fazer um tutorial para que a pessoa entenda os aspectos socioculturais, pedagógicos, fisiológicos da modalidade, mas ele se aprofunde no como ensinar, né? Porque o esporte de aventura ele tem uma peculiaridade, e aí eu quero até conversar com Eli, porque a gente pensa que o alemão ensinando skate ele é todo quadradinho, mas não é. Os alemães, inclusive, não acreditam em metodologia de ensino de skate, eles acreditam que cada professor constrói o seu método, o seu jeito de ensinar, e esse jeito de ensinar vai mudar na relação com o aluno, se um aluno tem certa dificuldade ou certa facilidade. Eu aprendi isso conversando com os professores lá do Skate Age, né, do Titus. Então, olha só, a ideia é dar, sabe aquele fluxo que a criança tem da experiência de sucesso, que você falou? A gente esquece que o professor também precisa da experiência de sucesso de ensinar e sentir que ele mandou bem ensinando. Verdade, verdade. Ou seja, esse livro é para vencer a insegurança do professor que diz, olha, eu até queria, mas eu não sei nem como começar. Então, o livro ele é para formar experiência de sucesso de ensino de esporte de aventura. E eu acho que esse é um diferencial, porque o livro é comprometido com o sucesso. De ensinar um professor a ele ter a experiência de sucesso ensinando para que o aluno tenha experiência de sucesso aprendendo. Né? Legal. Muito legal mesmo. E realmente, eu acho que agora, até... eu queria que você Eu pudesse acho que nós compartilhar. realmente já conversamos sobre isso também, sobre esse assunto na temporada passada, que realmente ser professor também é uma habilidade, né? Ninguém nasce sendo um professor bom, e realmente é desse aprendizado que você está falando aqui, né? Você ganha experiência, você tem momentos de sucesso que você acha, nossa, a pessoa aprendeu muito bem, né? O que eu estava planejando pela aula.
até superou minhas expectativas, talvez. Então, isso também é uma coisa que, né, faz você se tornar um professor melhor, eu acho. É quase como se fosse um modo de ter dados que a intervenção foi ou não bem sucedida. A própria, infelizmente, ainda é muito subjetivo, mas essa subjetividade do professor faz com que, para um próximo evento, uma próxima aula, ele tenha mais segurança, como você falou, Juliano, para ou continuar nessa direção ou modificar algumas coisas que ele acredita que possa ter sido melhor ou possa ser melhor. Muito legal. Juliano, uma pergunta que eu ouço e a gente recorrentemente na primeira temporada ouviu muito foi o seguinte: beleza, Walter, Valtinho, Tolentino, José, você está falando de coisas complicadas, eu entendo agora, eu conheço, eu sei a cara como que é um professor da Estadual de Maringá, muito legal, mas o conhecimento científico, principalmente na nossa área, às vezes ele não é diretamente aplicável para quem não tem um conhecimento científico. E a pergunta que eu sempre recebo é o seguinte: como transferir para a prática os resultados que a gente produz na academia? Daí eu tentei várias vezes respondendo individualmente cada pessoa, mas eu tentei várias vezes responder isso, mas eu jogo essa bomba para você. Juliana, se a gente pudesse, talvez de uma forma, uma versão curta, responder, como a gente pode aplicar ou usar de forma aplicada o conhecimento que você produziu nesse livro? Olha, Walter, é muito bom porque assim quem está na universidade às vezes esquece de um tópico da extensão que é a comunicação científica, né? E eu gosto muito disso. Uma vez, inclusive, eu já fiz, eu fiz uma barraca na feira de Maringá, barraca, legume, pastel, né? É o que E saudade eu de comer fiz uma pastel. barraca eu fiz uma barraca da recreação. E lá a gente leva, junto com o cara lá, o feirante vendendo queijo, pastel, a banana, né? A gente também estava brincando, uma comunicação, falou assim: ô, pessoal, vem aqui, a universidade está aqui, trouxe aqui para você, né? O parkour, trouxe slackline, vem, freguês, está fresquinho aqui. Legal, legal. E por quê? Uma das formas, eu acho que assim, para começar, quando as pessoas que não que se dizem que não sou da ciência, como a ciência chega até mim, a ciência já está dentro do seu corpo, no material que o seu dentista colocou, na sua obturação, na vacina que você recebeu, né? A ciência está na roupa, que foi desenvolvido um tecido que você não precisa mais passar o ferro, porque, né, veja que incrível, né? Nos anos 70, toda a roupa precisava ser passada. Agora a gente tem tecido inteligente que você tira da máquina, né? Doido, né? Então, a ciência está no dia a dia da gente, está nessa comunicação, né? Você imaginou a quantidade de tecnologias que estão presentes dentro de um celular, né? Para começar desde a invenção da eletricidade, a invenção do plástico, do vidro, do chip, né? Dos processadores. Então, primeira coisa, a ciência já está no dia a dia. E o grande milagre da ciência é que a gente se acostuma muito rápido com os avanços científicos, a gente nem percebe que a gente é cercado agora de tecnologia. O ser humano é um ser tecnológico desde a invenção da tocha, do fogo, né? E aí a segunda coisa então assim, agora, por outro lado, nós que somos da pesquisa precisamos melhorar a nossa comunicação científica para termos mais feiras de ciência populares, para termos mais momentos da ciência se manifestar, isso inclusive no ensino fundamental, né? Que o professor, esse hábito das exposições científicas, das feiras científicas dentro do ensino fundamental e médio, né? Precisa ser uma coisa mais comum. E aí, na educação física, o que me entristece, eu lembro, Walter, até hoje, frustração pode ser positivo se você... Eu lembro de estar na Federal de Viçosa, onde estudei, e no colégio de aplicação lá, teve uma feira linda, tinha lá a barraca
da biologia, a da química, até a de literatura tinha lá, na feira de ciências, e aí não tinha da educação física. Eu falei, mas como assim? Educação física, então, não é ciência, não tem conhecimento? E esse é um problema que, por exemplo, quem é professor de educação física da escola, às vezes nem participa do conselho de classe, né? É entender que nós trabalhamos com conhecimento que tem uma especificidade, e tem tanta ciência boa para se fazer. E aí eu vou te contar sim, porque tem muitas estratégias, Walter. Sim, sim. E uma das que eu utilizo é que eu oriento estudantes do ensino médio. Aqui no Brasil existe o PIBIC Ensino Médio há 15 anos. Poucos professores captam Nem sabia bolsa. disso. Pois é, em primeira mão, né? No Brasil existe o PIBIC Ensino Médio. O valor da bolsa é simbólico, são R$100, mas um colégio pode selecionar os seus estudantes com perfis científicos já desde o ensino médio e encaminhá-los para eles serem ajudantes de pesquisas que estão acontecendo na universidade. Esse estudante do ensino médio, ele já vai para a universidade, já vai vivenciar grupo de pesquisa, já vai vivenciar o cotidiano científico, desde que o professor diga para a sua pró-reitoria que ele quer que seu projeto receba bolsistas de ensino médio. E todo ano, né, os meus projetos recebem esses alunos. O Elia, acho que vai falar agora, mas se ele não falar, eu falo por ele. Imenso, a gente tinha isso, né? A gente tem isso na universidade aqui na Alemanha, que os alunos da graduação, Então, durante a sim, da escola, graduação, acessam a sim, universidade, né? mas sim, tem sempre uma participação dos alunos que estão na graduação, participando das pesquisas, às vezes também como participante, né, para pesquisas psicológicas, por exemplo. Mas eu acho que é esse negócio de pegar pessoas da escola e convidar para participar em pesquisa. Eu acho que ainda não tem dessa forma. Sempre tem Beleza. outros eventos, né? Mas, Juliano, muito legal você falar sobre isso, porque eu acho que quando a gente fizer a descrição desse episódio, a gente também coloca, a gente tenta achar esse link do PIBIC Ensino Médio, e a gente coloca, que acredito que a audiência também vai ter interesse de acessar isso. A gente facilita esse processo. Show de bola, muito... Existe o PIBIC Ensino Médio e existe o PIBIC Júnior. Também é para o ensino médio, mas são editais diferentes. Então, tem 2 editais no Brasil para estudante no ensino médio ter contato com pesquisador, né? E aí, claro, aí nós pesquisadores, e eu estou vendo isso com terra plana, com antivacina, nós precisamos melhorar nossa comunicação com a população. Nós precisamos ir para a feira, nós precisamos ir para os programas de rádio, nós precisamos trazer mais o podcast, é isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É Mas isso. é muito legal mesmo você falar dessa forma, porque talvez para a gente que está à distância, acaba sendo uma afirmação que a gente está no caminho certo. Muito legal. Juliano, muito obrigado mesmo pelas suas palavras. Acho que me leva à reflexão, ao Elia também. Mas eu gostaria de falar que a gente já está caminhando para o final. E uma das nossas ideias, Juliano, é sempre tentar fazer com que você, o pesquisador em foco, possa ser achado. Então, a pergunta é bem simples. Como as pessoas podem te achar nas mídias sociais, ou no Lattes, ou no ResearchGate? Como as pessoas podem te achar nesse mundo da internet, ou no mundo real? Bacana. Então, eu acho que você colocou meu nome, né? Juliano, com G-I-U, Pimentel. Então, com Juliano Pimentel, você vai me achar em todas as mídias, né? Eu faço questão. E nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos do Lazer, né? Cuja preocupação central é isso, né? Independente do sexo, da religião, da cor da pele, é que a pessoa encontre o seu esporte, a sua dança, que vai fazer sentido na sua biografia de movimento ao longo da vida. Saber que também ao longo da vida, eu comecei como jogador de futebol, por exemplo, comecei como jogador de vôlei de quadra, agora estou no vôlei de praia, né? Quando eu tiver com 80 eu vou estar jogando tênis de mesa, né? É também entender que
essa relação é muito importante e que nós que estamos na ciência temos que estar preocupados no benefício que o nosso conhecimento tem para a sociedade. Então, qualquer pessoa, né? Inclusive, Walter, uma vez, a coisa que mais me emocionou foi receber um artigo, uma carta, por correio, selo, carimbo, há coisa de 10 anos, de uma pessoa que leu um artigo meu sobre como trabalhar o processo de recuperação da dependência química. E saiu numa revista que muito, sabe, um qualis alto dentro da educação física em português. A pessoa pesquisando no Google, leu o artigo, viu que aquilo ajudava a irmã dela que estava em tratamento e ela me escreveu uma carta manuscrita pedindo mais informações. Né? Legal. Então, algo que a universidade precisa é estar sensível, né? De perceber assim, que quando a gente toca a sociedade, a pessoa vê, né? Então, assim, esse ano nós completaremos 1000 pessoas que aprenderam a andar de skate com o nosso método de ensino. Parabéns, muito, muito legal. 1000 crianças são 1000 famílias, então isso é mais do que 1000, né? De forma... Nessas 1000 crianças, porque tem uma dezena de idosos, ele é muito sequencial para evitar a queda. Porque as pessoas, né? A gente até brinca que é o trauma do trauma, né? Eu caí, tive um trauma físico, me machuquei pra caramba e fiquei com um trauma psicológico e nunca mais quero subir no skate. Nós desenvolvemos um jeito que você aprende skate sem diminuindo em muito a probabilidade de acontecer queda no processo de aprendizagem e para garantir experiência de sucesso. Então, para você, para finalizar, além então do grupo de estudos do lazer, que temos até canal no YouTube, com vídeo didático, com desenho animado, falando do ensino das modalidades de aventura, né? Nós temos, este ano, com um palestrante da Alemanha, o ELIA, o Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura, né? Que nós vamos fazer num sistema híbrido e que é um evento também que é voltado, inclusive, para o professor da escola, porque a gente quer que realmente o conhecimento científico toque a pessoa que aplica a ciência, que é o professor da escola, que é o treinador, que é o coach, que é o personal trainer. Né? Essas pessoas... Veja, quando eu vejo o profissional aplicando, eu já fico satisfeito. Quando eu vejo que o meu conhecimento chegou, inclusive, ao pai de família, né? A irmã que leu o artigo e viu que isso melhorou o tratamento, é melhor ainda. Então, para isso, está aberto aí o canal de diálogo e o meu e-mail é ggapimentel@uem.br, né? O Walter colocou aí no descritivo do podcast, tá bom? Porque é muito importante, porque o nosso conhecimento, né, transforma vidas. Muito legal. Como dizia o Francis Bacon, em 1603, né, o sentido da ciência é tirar a humanidade de seu estado de miséria, melhorando a qualidade de vida. Muito bom. Eu posso falar para mim que eu com certeza vou buscar mais informações sobre isso, que eu já tive vontade de né, aprender a andar de skate, né, aumentar um pouco, né, minha habilidade esportiva. Então, eu acho, né, eu não vou estar sozinho, né, buscando essas informações e ver o seu material também. Muito legal. A gente coloca também na descrição o link do seu canal no YouTube, é bem legal. Se você achar que a gente pode cooperar de alguma forma, será um imenso prazer da nossa parte. Juliano, muito obrigado mesmo pela sua participação. Acho riquíssimo ter a sua perspectiva no nosso multicanal. E, Elia, a gente tem alguma coisa nova, uma coisa surpresa para o nosso público? Temos sim, relembrando, pessoal, né, que nós temos o nosso próprio website agora, no podiumsportcast.com. Aí vocês conseguem, né, encontrar todo o nosso material em texto, áudio e vídeo. E vocês também são convidados para fazer parte da nossa comunidade, né, do Podium, que também faz parte dos nossos entrevistados, né. Se vocês têm algumas perguntas, além que vocês estão querendo fazer, sugerir tópicos para podcasts futuros, né, sejam bem-vindos, né, vão lá, também está na descrição. E aí vamos, né, fazer parte dessa comunidade, que, né, só depende de vocês também.
Show de bola. O cara fala muito bem português. Eu já falei isso quase em todos os episódios, mas é impressionante. Show de bola, meu querido. Meu muito obrigado. E peraí, Juliano, e não só Juliana, nossa audiência também. Eu tenho uma pergunta extra que eu faço no final e a resposta eu só vou enviar para as pessoas que têm interesse em literalmente fazer parte da nossa comunidade. Então, assim que a gente receber a notificação no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Spotify ou no YouTube, que você faz parte agora da nossa comunidade, eu vou mandar essa resposta que está fora do script, mas acho que faz muito sentido perguntar. Caro Juliano, vamos dizer o seguinte, que hoje entrou na conta institucional da universidade R$ 1 milhão para um projeto de pesquisa e você tem 5 anos para usar esse dinheiro. Qual pergunta científica você gostaria de responder?